A grande pergunta que se faz, que é o item 2, é como é que foi a relação entre essas espécies, né? O homem moderno, ele surgiu na África, né? Você já tem um homem moderno há 200 mil anos na África, né? Ele vai sair da África aí por volta de uns 50 mil anos, vai sair retumbantemente pelo resto do planeta. E a visão que nós tínhamos até uns 5, 6 anos atrás é que quando ele saiu da África, ele foi substituindo completamente essas formas arcaicas que ainda existiam no planeta, né? Neandertal, floresienses, heidelbergenses, erectus. E que ele nunca furunfou, né, com esses arcaicos. Até que há uns 5 anos atrás, fizeram o sequenciamento completo do genoma neandertal, que custou a bagatela de 10 milhões de dólares para fazer isso. E aí, quando se comparou o genoma inteiro do neandertal com o nosso, descobriu-se que nós temos 4% de genes neandertais. Isso acontece na Europa e no Oriente Médio e um pouquinho para dentro do Oriente. Isso não acontece nem na África e nem no Extremo Oriente e no Sudeste da Ásia. Tá? Isso é muito interessante porque isso bate exatamente com a distribuição geográfica dos neandertais. Não tem neandertal nem no Extremo Oriente, nunca teve neandertal na África e não tem neandertal no Sudeste Asiático, né? Mas onde tinha neandertal, né, principalmente na Europa, e nós somos basicamente descendentes de europeus, então todos nós aqui devemos ter aí uns 4% de genes neandertais. Então hoje a gente sabe que nesse processo de expansão do homem, não há dúvida de que houve um evento de especiação, surgiu o Homo sapiens na África e de lá ele saiu para o mundo, né? Mas nesse processo de expansão para fora da África, ele trocou genes, ainda que pouco, com essas formas arcaicas. E isso coloca uma pergunta, que é a pergunta de 10 milhões de dólares. Se trocaram genes, então não eram espécies distintas. Mas aí também entra uma certa naivete com referência à definição, ao conceito de espécie, né? Existem outros exemplos na natureza de que às vezes duas espécies que se sobrepõem, né, parte do território delas se sobrepõe, né, que às vezes há trocas gênicas entre essas espécies, né? O exemplo mais popular disso são os lobos e os coiotes na América do Norte, né? Coiote é uma espécie que tem 2 milhões de anos, lobo é uma espécie que tem 2 milhões de anos, e onde elas são simpátricas, há um pequeno fluxo gênico entre essas duas espécies. O que a gente esperaria? A gente esperaria que houvesse uma erosão de identidade entre essas duas espécies, mas isso não acontece. Há 2 milhões de anos para cá, coiote é coiote, e de 2 milhões para cá, lobo é lobo, e essas duas espécies nunca deixaram de existir, não é? Então precisa ter cuidado com isso. Ah, então por que era? Porque trocou genes com neandertais, significa que isso aí era uma espécie só,
e que a gente só poderia diferenciá-las no nível de subespécie. Ou seja, a gente voltaria a uma coisa que predominava lá, quando eu comecei na putaria, de que era Homo sapiens sapiens e Homo sapiens neanderthalensis. Né? Diferenciar no nível de subespécie. Essa questão está em aberto. Agora veja como é que o cadeirudo se insinua das formas mais matreiras. Foram escavar um sítio na Sibéria, aí por volta de 40 mil anos, 40, 50 mil anos. E eles encontraram uma falange de dedo humano, só falange, né? Isso foi encontrado numa caverna chamada Denisova, no sul da Sibéria, perto dos Altai. Pela datação e pela localização, todo mundo disse, isso aqui é o Neandertal, né? Aí, não dá para fazer nada com uma falange, né? Com um dente ainda dá, mas com uma falange não há muito que você possa fazer. Mas conseguiram tirar o genoma completo dessa falange. E descobriram que não era Neandertal. Então nós sabemos que existia uma outra espécie no planeta, né, que se soma a essas 5 que eu já tinha falado. Evidentemente, não dá para definir que espécie é essa, porque você não vai definir uma espécie com base numa falange, e nós chamamos eles de denisovanos, por causa do diabo da gruta que chama Denisova. Olha que coisa interessante, nós também trocamos genes com esses denisovanos. Então, segundo exemplo de troca gênica entre a nossa espécie com outras espécies que existiam no planeta. Agora, tem um negócio aí que a gente não entende. Porque eu falei para vocês, no caso do Neandertal, a hibridação coincide com a distribuição geográfica dos neandertais. No caso dos denisovanos, não acontece isso. Os denisovanos estão lá na Sibéria. Sabe onde a gente encontra genes desses denisovanos? Hoje, na Australo-Melanésia, que está a milhares de quilômetros de distância da Sibéria. Então aí é o seguinte, ou alguma coisa está errada, o que eu não duvido, porque esse negócio de biologia molecular é, para mim, ciência de segunda categoria, ou tem alguma coisa errada, né? Ou esses denisovanos tinham uma distribuição geográfica maior, mais ampla do que esse pontinho lá exclusivo na Sibéria. Como você sabe, então, que não são uma daquelas outras 4 espécies da época, ou no caso dos Denisovanos? Porque nós não tiramos o DNA dessas outras espécies. Mas pode ser, então. Pode ser. Eu chuto que é uma sobrevivência tardia do Heidelbergensis. Que quando a gente tirar DNA de Heidelbergensis, a gente vai ver que é uma sobrevivência tardia de Heidelbergensis. Então a gente teria tido troca gênica com Heidelbergensis, Exato. por exemplo. Mas isso é um chute meu, uma visão que vem da paleoantropologia. Tá? Mas a gente ainda não tirou e não sabemos se vamos conseguir tirar. Né? Porque até agora nós conseguimos tirar DNA de materiais até 40 mil anos. Para trás disso, dificilmente se conserva. Mas
como as técnicas de arqueogenômica estão cada vez mais sofisticadas, né? Pode ser, mas nós não tiramos. Tá? Porque assim, eu acho que não faz o menor sentido esse negócio do Denisovano estar lá na Sibéria e o genes dele está na Austro-Melanésia. Quer dizer, tem alguma coisa esquisita nisso, você entendeu? Geograficamente não faz o menor sentido, ok? Essa pedra que vocês pegaram, com essa má vontade que caracteriza a geração de vocês, que é uma geração de entediados, é uma ferramenta de pedra lascada. Sabe quantos anos ela tem? 2.400.000 anos. Vocês acabaram de tocar na primeira ferramenta feita pelos nossos ancestrais. Ela foi encontrada na minha própria pesquisa, um dia a gente pode fazer um seminário sobre isso, na minha própria pesquisa dos últimos 5 anos na Jordânia. Nós chamamos essa ferramenta de chopper, né? Então, vocês podem chegar em casa e dizer, olha, eu toquei a primeira ferramenta, você não tocou, né? Eu toquei a primeira ferramenta fabricada pelos nossos ancestrais. E eu fico muito orgulhoso disso ter saído da minha própria pesquisa na Jordânia. Muito obrigado, era o que eu tinha a oferecer.